Salve, salve rapaziada, chegando para mais um vídeo aqui no DP Channel. Hoje iremos falar sobre contratações, uma avaliação desse elenco do Bragantino para 2021, o que o Bragantino fez até agora no quesito movimentação de mercado da bola. Enfim, começando pela notícia de hoje, que é a contratação do Natan. Natan, que foi anunciado aí oficialmente pelo Bragantino após muito se especular. Ela foi bastante badalada, essa contratação do Massa Bruta. E o Natan, zagueiro de 20 anos, chega aí pelo valor de empréstimo de 5 milhões de reais. O empréstimo é válido até o dia 5 de janeiro de 2022. Nossa, falei pausadamente agora, né? Mas o Natan é um zagueiro bastante promissor e o Bragantino tem a obrigação de compra caso ele complete 20 jogos aí com a camisa do Massa Bruta. Ele vem treinando com o elenco desde segunda-feira na reapresentação do elenco após a última vitória diante do Mirassol. A gente vai falar sobre as outras contratações também, mas antes deixa eu trazer aqui o primeiro parceiro aí do nosso canal, o primeiro a fortalecer aí o DP Channel, que é a Barbearia Pimentas. Um grande salve pro Murilinho e também pro pai dele, o seu Murilo, porque eles chegaram fortalecendo aí no canal. Olha, já tá aqui na régua, se você quiser deixar o cabelinho igual do Diego Pérez, é só passar lá na Barbearia Pimentas, que fica lá na Santa Luzia, na minha quebrada, Rua Itapexinga, 97 o número, ou dá um salve, né, no WhatsApp. O número é esse aqui, que eu vou deixar por aqui, eu acho que tá por aqui, ou tá por aí na tela. O número é esse aí que vocês estão vendo. E eles que fazem cortes desde os mais modernos, que é o disfarçado, cabelinho na régua, com o Murilinho, também aqueles mais clássicos, né? Aí é só você dar um salve no Murilo, que ele tá na área ali desde 1985, cortando o cabelo da rapaziada. Então, sabe muito aqueles cortes mais casuais com o Murilo, e os mais modernos também, risquinho na sobrancelha, querer deixar a sobrancelha na bala, né, daquele jeitão, é só dar um toque lá no Murilinho. Barba também, preço demais, acessível demais os preços, de barba R$20, de cabelo R$25 o corte. Só dar um salve lá no Murilinho no WhatsApp e agendar o seu corte. Valeu, um grande abraço para o nosso primeiro parceiro, Barbearia Pimentas. E também, se você quiser aí ser um dos nossos parceiros, só dá também um salve na gente, que a gente vai estar fechando aí alguma coisa bem legal para divulgar a sua marca e para fortalecer também os vídeos aí do canal. Falamos do Natan, vamos começar falando dos que já estão treinando há mais tempo e que já fecharam, já foram anunciados pelo Red Bull Bragantino, começando com o goleiro de 22 anos, o Maicon Clayton, que foi um dos destaques na última temporada pelo Santa Cruz. Ele que é um goleiro bastante promissor, o Bragantino que já tem tanto o Júlio César quanto o Clayton. Clayton também muito promissor, chegou aí por 23 milhões de reais. O Natan não foi tanto, o Maicon Clayton, desculpa, não foi tanto dinheiro assim, né? Ele custou 1 milhão para o Bragantino, 1 milhão de reais. Quem chegou praticamente junto com o Michael Clayton foi o volante de 19 anos, o Jadson Silva. Ele que veio do Cruzeiro, fez uma boa Série B pelo Cruzeiro e o Bragantino acabou indo atrás deste volante, primeiro volante. O Bragantino que só tinha o Raul para a posição e acabou fechando com o Jadson Silva, que inclusive já estreou aí com a camisa do Massa Bruta, né? Ele que custou aí, os números não são oficiais, mas girou aí em torno de 5,5 milhões de reais por 80% também dos direitos econômicos do jogador. Bragantino que também já anunciou, praticamente junto também, dois outros jogadores. O Rafael Luiz, que é um lateral direito muito jovem, apenas 18 aninhos, ele que jogou muito bem com a camisa do Cruzeiro, pertencia à Ferrinha, a Ferroviária, lateral direito, chega para uma posição que tem o Everton e o Aderlan. Queremos falar um pouco mais também sobre o Aderlan, porque ele pode sair, pode continuar, mas a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Rafael Luiz que chegou por empréstimo até o final do ano, o Bragantino que também tem a opção de compra, como faz em praticamente todos os negócios. Quem chegou foi o Pedrinho. Pedrinho que é um meio atacante, um atacante, né, para ser mais preciso, que ele atua tanto aberto quanto também centralizado ou como um segundo atacante, podendo até fazer a função de centroavante. Pedrinho que tem 21 anos e foi uma das contratações do Bragantino, ele que assinou contrato válido até 2025. Pedrinho foi comprado pelo Red Bull Bragantino, né? Não teve aquela do empréstimo com opção de compra, não. O Pedrinho foi comprado aí pelo Red Bull Bragantino, como já havia anunciado o clube. Então essas são as contratações até agora do Red Bull Bragantino.
O Thiago Escuro, diretor executivo do clube, falou que o Bragantino ainda deve fazer cerca de 2 ou 3 contratações no setor ofensivo, pelo que nós pudemos apurar. É um jogador de lado, principalmente para jogar ali pelo lado direito, onde acaba ficando o Arthur. Para a posição, o Bragantino conta com o Tubarão, mas ele está no departamento médico, fraturou o tornozelo direito, então deve ficar ainda mais tempo longe dos gramados. E também o Luiz Felipe, o PH, que era da base do Red Bull Brasil, chegou a jogar pelo Bragantino algumas vezes na Série B, no próprio Campeonato Paulista de 2020, mas acabou não tendo sequência, né? Principalmente com o técnico Maurício Barbieri, mesmo após o empréstimo dele lá para o Red Bull Salzburg. Jogou muito pelo Leifring também, que é a equipe B do Salzburg lá da Áustria. Parece que ele precisa passar por mais alguns processos de adaptação e o Luiz Felipe não agradou tanto assim. Por conta disso, o Bragantino vai acabar contratando um jogador de lado desse setor. Deve contratar também alguém que jogue mais centralizado, não como centroavante, mas como um segundo atacante, uma função que o Claudinho acaba fazendo também, né? Esse cara de ligação, meio campista, talvez o Bragantino pensando até numa possível saída do Claudinho já no meio do ano, ele que deve sair, é iminente a saída dele para o futebol europeu, o Bragantino já pensando ali em suprir essa lacuna que deve ficar após a saída do camisa 10, capitão do Massa Bruta. E também o centroavante. Tem o Ítalo, que vem jogando como titular. O Ítalo que já tem os seus 33 anos de idade, né? Então o Bragantino, como busca sempre renovação, busca dar mais rodagem, mais oportunidades para os jogadores jovens, talvez já esteja pensando no fim desse ciclo do atacante do Bragantino, que hoje ainda é muito útil, né? Além de ser o cara que está ali para fazer os gols, ele acaba sendo garçom também, participa muito da retomada de bola ofensiva do Bragantino, da pressão alta, né? Então ainda é muito importante o Ítalo, tem o Hurtado e o Krigor no banco de reservas, mas parece que ainda não são jogadores maduros. E pensando aí numa rápida adaptação, um jogador um pouco mais pronto, o Bragantino também deve contratar um centroavante. Bom, essas são as novidades quanto aos jogadores contratados e que o Bragantino ainda pode contratar. Falando dos jogadores que estão com uma situação um tanto quanto indefinidas, é o caso do Aderlan, lateral direito, de 30 anos. Bom, o Aderlan foi procurado por alguns clubes, o Ceará é um dos clubes, em algum momento despertou interesse também do Santos, mas o principal clube que chegou aí perguntando sobre o Aderlan é o Ceará. O Aderlan, vale lembrar, ele tem o contrato até o dia 31/5, então estaria já em uma fase final de contrato o lateral direito. Pensando nisso, alguns clubes chegam oferecendo, né, falando com o empresário, oferecendo propostas, mesmo que verbalmente, isso é natural. E o empresário do Aderlan acabou já dizendo que existe sim algumas conversas com alguns clubes, mas também, pelo que consegui apurar, é desejo do Bragantino permanecer com o Aderlan pelo menos até o fim da temporada 2021. E essas conversas, essa negociação de renovação, de extensão de contrato já estaria rolando e já estaria inclusive avançadas. Então existem as duas oportunidades, tanto de saída quanto de permanência, mas a de permanência é um pouco maior em relação ao lateral direito Aderlan. O Bragantino vai exercer a opção de compra do Lucas Evangelista, ele tem uma situação um pouco parecida com a do Aderlan quanto a fim de contrato, né? O contrato do Lucas Evangelista vai até o mês 6, só que o Bragantino já disse que vai exercer a opção de compra, que gira em torno de 4 milhões de euros, o que seria 26 milhões de reais. O Lucas Evangelista está sendo muito importante e vale muito a manutenção desse jogador, como a do Eric Ramírez. O Bragantino que desembolsaria para ficar com o Eric Ramírez 12 milhões de reais, né? Ele que também está emprestado ao Red Bull Bragantino até o final de 2021 e o Bragantino deve exercer também a opção de compra deste jogador. E também tem a situação do Elinho, né? O atacante do Bragantino que foi emprestado por 3 milhões de reais até o final do ano e o Bragantino, para exercer a opção de compra, tem que desembolsar 25 milhões de reais e também, segundo a gente conseguiu apurar, irá fazê-lo. O Bragantino que pode até já ter, né, a situação definida com os jogadores e seus agentes, mas só vai divulgar mesmo, só vai fazer um anúncio oficial no término dos contratos desses jogadores, até por uma questão de sigilo e de respeito. E no caso especificamente do Aderlan, se o jogador quiser sair, né, mas acho que
a situação do Aderlan vai ser mesmo a permanência até o fim da temporada, pelo menos no Red Bull Bragantino. O Morato, acabei não falando do Morato, né? O Morato está negociando com o Vasco, tem negociações avançadas com o Vasco. Porém, continua treinando no Red Bull Bragantino porque essas negociações, apesar de avançadas, não estão definidas, né? Então, por enquanto, ele tem contrato e ainda é jogador do Red Bull Bragantino. E rapidamente sobre o Tony Anderson. Tony Anderson que tem algumas situações encaminhadas, uma situação muito bem encaminhada, isso quem diz foi até o próprio agente do jogador, o técnico Maurício Barbieri, o Thiago Sturo. O Thiago Escuro, diretor executivo do Red Bull Bragantino. Então o Tony Anderson não deve mesmo jogar em 2021 pelo Red Bull Bragantino, deve ser emprestado. Após ser diagnosticado com Covid-19, o jogador passou por algumas situações pessoais, né, que acabaram até atrapalhando um pouco essa sequência, esse ritmo no início da temporada 2021, final de 2020, e o Tony Anderson não deve realmente continuar no Bragantino em 2021, deve ter uma situação de empréstimo e após esse empréstimo, após o Bragantino avaliar o que ele fez em outro clube, aí sim o clube vai definir para uma eventual próxima temporada se vai continuar ou não, ou se vai negociar esse jogador em definitivo, a questão do Tony Anderson. Então tá aí, um breve resumo do que o Bragantino fez de negociações para a temporada. E agora, quem vai falar sobre de que forma esses jogadores novos vão ajudar no Red Bull Bragantino, dos jogadores que saíram do elenco, dos que ficaram, do time titular que vem escalando o técnico Maurício Barbieri, é o meu parceiro, jornalista Rodrigo Seixas. Solta a vinheta do RS Análises agora. Fala Diego, fala todo mundo que está acompanhando aqui o canal. Hoje a gente falando aqui de contratações, né? O Bragantino trouxe 5 jogadores até o momento nessa janela aqui do início desse ano de 2021. A que chamou mais atenção, claro, é a do Nathan, que vem do Flamengo, mas a gente vai falar também sobre as outras 4, são 5 contratações, começando com a do goleiro, o Michael Clayton. Vamos do goleiro ao ponto esquerdo. O Michael Clayton é um goleiro de 22 anos, tem 1,91 m e vem do Santa Cruz. Ele fez uma boa temporada pelo Santa. É um goleiro que sabe sair bem do gol. Ele, apesar de ter se desenvolvido um pouco mais tarde, ele entrou só aos 15 anos na categoria de base, então isso acaba atrapalhando um pouco a carreira dele, mas de certa forma ele até que cresceu bem tecnicamente. É uma boa aposta do Bragantino, o Bragantino que só contrata jogadores jovens, né? Tendo em vista que no Brasil talvez os dois melhores goleiros jovens sejam o Hugo e o Ivan, só que são goleiros que talvez não sejam tão fáceis assim de contratar, certamente não são, porque são mais caros, devem acabar saindo do Brasil direto para a Europa, então acaba sendo a escolha do Michael Clayton uma ótima escolha. Lembrando que o Alex Alves, goleiro que fez história no Bragantino e que era um dos poucos que sobrava ainda do Clube Atlético Bragantino, acabou saindo, foi para o Náutico, inclusive o clube onde ele fez a maior jogo da carreira dele, naquele jogo eliminatório da Série C, que acabou dando acesso do Bragantino na Série B. Assina com o Michael Clayton, que hoje vira o terceiro goleiro, né? O titular ainda é o Clayton, o reserva imediato é o Júlio César, que jogou nas 2 últimas partidas quando o Clayton estava fora por coronavírus, e agora volta o Bragantino ao mercado e contrata o Michael Clayton, goleiro que vai ser o terceiro e que é novo ainda, 22 anos, tem tudo para crescer e quem sabe ser uma ótima referência no gol do Bragantino. Agora avançando um pouco no campo, a gente vai para a defesa e chega no Nathan, zagueiro de 20 anos, 1,88 m, que começou as categorias de base na Ponte, lá inclusive foi lateral esquerdo, ele que é canhoto, foi transferido para o Flamengo, era da base do Flamengo, do Sub-20, até setembro de 2020, então até muito pouco tempo. O Flamengo teve aquele casos de coronavírus no elenco inteiro, né? Ainda o técnico ainda era o Domi, e o Domi subiu ele para o profissional e acabou usando ele. Ele funcionou muito bem, foi titular em vários jogos, depois acabou voltando para a reserva na fase final do Campeonato Brasileiro. O Rogério precisava de um time mais experiente na fase final, apostou no William Arão, no Rodrigo Caio e outros zagueiros na fase final e acabou sendo campeão. O Nathan na reserva, mas o Nathan nesses jogos, foram 17 jogos dele pelo clube, mostrou muito talento e muita qualidade, tanto para roubar bolas como para sair jogando. Acho que ele tem uma qualidade muito boa de saber sair jogando, de usar bem os pés.
Quando você passa a olhar números dele, ele é um cara muito bom em passe, né? Ele tem 90% de acerto de passe, que é muito alto, é mais alto do que qualquer zagueiro que o Bragantino tem hoje. E ele passa 49 vezes em média por jogo, são 49 passes, é bastante. Desses passes, 17 deles são no ataque, então ele também tenta passar no ataque. O passe dele longo também é muito bom, ele faz boas inversões, bolas cruzadas, então ele também é bom nisso. E também não é um cara que sofre muito drible e também não acaba não errando muito, ele não vai errar um passe na defesa e jogar uma bola na fogueira, coisas assim que são muito importantes num time que gosta de sair jogando, usa esse jogo posicional que eu comentei já no último vídeo. Então, ele acaba encaixando muito bem com essa forma de jogar. Tem um lance até que é bem interessante dele pelo Flamengo, eu acompanhei alguns jogos dele, ele adianta, vai até o ataque e dá um passe bem preciso para o Pedro finalizar. O Pedro acaba não conseguindo finalizar, mas é interessante ver até onde ele vai com a bola. Ele vai bastante, ele avança bastante no campo se ele tiver espaço, então é um zagueiro que sabe atacar, né? Ele sabe onde passar a bola, onde encontrar companheiros. Então isso acaba sendo muito importante. Ele ainda é muito inexperiente, então ele ainda precisa aprender bastante. Ele tem 1,88 m, é bom nas jogadas aéreas, mas ainda não é um ponto tão forte nele. Na defesa, no ataque ele já é um pouco melhor até, marcou um gol contra o Corinthians. Ele também em divididas ele acaba às vezes perdendo um pouco, ele não acerta tanto, mas importante é que ele sabe jogar em linha alta, e o Bragantino joga em linha alta. Eu acho que o Natan, até por ser canhoto, chega com uma boa possibilidade de ser titular ao lado do Léo Ortiz, talvez não agora, provável até que não agora, continue o Fabrício Bruno, que tem jogado muito bem também, importante dizer, e o Léo Ortiz, mas depois de um tempo ele pode acabar virando titular. Agora a gente vai para a direita, para a lateral direita, a gente fala um pouco sobre o Rafael Luiz, o lateral que veio da Ferroviária. Ferroviária que é o clube dele, mas pelo qual ele não jogou nenhuma partida. Ele foi contratado pela Ferroviária, mas não chegou a jogar. Ele jogou pelo Sport, ele vem da base do Sport e depois vai para o Cruzeiro. Ele disputa alguns jogos da última Série B, são 13 jogos, termina como titular, mas daí ele acabou indo para a Ferroviária e depois acabou indo para o Bragantino contratou o jogador. Esse é o mais novo contratado nessa janela, ele tem 18 anos, 1,78 m. É um lateral que disputou competições pela seleção sub-20, o André Jardine acabou convocando ele. Então é um cara bem procurado na faixa de idade dele. No Sport ele até chegou a jogar na ponta direita, ou mais na meia ali, um pouco mais adiantado. No Cruzeiro, mais basicamente na lateral direita. Ele que é um lateral que tem algumas qualidades muito boas, ele é muito dinâmico, ou seja, ele sabe se movimentar, dar passes, não fica enrolando uma jogada na defesa, sabe usar essa dinâmica. É um lateral que sabe vir por dentro também e criar, ele tem essa qualidade de construir, né, um pouco as jogadas, vir por dentro. Não é tanto assim de linha de fundo, apesar de saber fazer, mas ele consegue também vir por dentro. Outra qualidade que ele tem, isso daí não sei se vale para todos os times, mas para o Bragantino eu acho que vale. Ele sabe ir adiantando e vai adiantando com a posse de bola sempre que ele tiver espaço. Se o defesa adversário estiver longe, ele não vai ficar longe trocando passes na defesa. Se ele ver espaço, ele vai para frente. Então se a defesa adversária estiver muito fechada na área, ele vai chegar perto. Isso é importante, daí ele chega perto, faz alguma dinâmica e consegue criar alguma jogada. Outra coisa que é muito importante e cada dia mais importante em laterais, ele rouba bastante bola. Lateral que rouba bola acaba sendo muito importante no futebol de hoje. O Aderlan é muito bom nisso, então ele acaba disputando com o Aderlan nesse quesito. Então ele rouba muitas bolas, então isso acaba sendo importante. Por ter só 18 anos, ele começa bem atrás, né, na experiência, mas com o tempo, se ele evolui bem, ele pode acabar virando titular. Agora vamos para o meio de campo e o Bragantino trouxe outro jogador que vem da base do Sport e que estava jogando no Cruzeiro. Esse é o Jadson com um M no final. Ele chega para jogar no setor de meio de campo, ele pode jogar tanto quanto o primeiro como o segundo volante. Chegou a jogar até com meio aberto e lateral direito. Ele é bem versátil, mas eu acho que no Bragantino ele chega mais para primeiro e segundo volante, talvez até mais para primeiro. Ele é um cara que tem um bom passe, bons lançamentos, até gosta de entrar na área, mas no Cruzeiro ele não teve nenhum gol e nenhuma assistência, até porque o Cruzeiro passava por momentos muito complicados, trocou muito de técnico ano passado, então ele não recebia tanto essas bolas no ataque. Em alguns momentos ele se projetava para frente para finalizar alguma jogada, mas não recebia a bola, então por isso você não vai ver muitos lances ofensivos dele. Não que ele não seja tanto de procurar lances ofensivos, é mais porque a bola realmente não chegava nele. Ele fez 27 jogos na última Série B,
bastante, dá pra dizer que ele foi titular. Com só 19 anos, acabou virando titular no Cruzeiro. E passa a ser importante também por ser um volante muito dinâmico. Acho que essa é uma frase que vai ser bem constante em quase todos os jogadores contratados pelo Bragantino. A dinâmica, a vontade de se movimentar, encontrar espaços e não ficar enrolando com a bola no pé. O Bragantino é um time que, apesar de gostar de ter a posse, não é um time que enrola com a bola. É um time que gosta de ir avançando. Agora, para fechar, o jogador mais habilidoso entre os 5, que é o Pedrinho, um jogador que é um atacante. Pode ser tanto ponta esquerda, ponta direita, segundo atacante. Centroavante eu acho que um pouco menos, mas também pode ser. É o jogador que vem do Oeste, também jogou no Atlético Paranaense, fez muitos jogos bons pelo Atlético, mas passou por maus momentos lá. Ele ainda é muito jovem, 21 anos, oscilou bastante. Chegou a ter até um interesse do Corinthians no passado, mas é pro Bragantino que ele vem. Ele é um jogador que tem um drible muito bom, uma habilidade excepcional. Ele tem lances muito bons assim perto da área, ele dribla muito fácil, ele é muito ágil também. É um jogador bem leve, destro. Ele gosta de jogar pela esquerda, cortar pro meio e chutar, tem um bom chute de fora da área. Tem um jogo dele com o Atlético Paranaense contra o Toledo, que ele joga muito, ele marca 3 gols. Então é um jogador que gosta desse entrelinhas, que é onde joga o Claudinho. Mas, por outro lado, quando você olha o mapa de calor dele, o mapa de calor dele lembra mais o do Elinho. Então fica essa dúvida sobre onde ele vai jogar. E talvez ele possa jogar até nas duas, jogue nas duas. Eu acho que é um jogador muito importante, que pode evoluir bem. E pode ser um dos principais atacantes desse Bragantino e pode entregar muito ainda. O que pega mais para ele é a pouca experiência. Eu acho que ele precisa aprender a jogar melhor sem bola, ser mais intenso, coisa que o Bragantino preza muito e ele vai precisar aprender. Então esse é um ponto que talvez jogue um pouco contra ele, mas algo que ele vai evoluir, deve crescer no Bragantino. Tem o mecanismo e o funcionamento certo para ele evoluir. Vamos ver se ele faz isso e se ele pode daqui a um tempo, ou quem sabe, se der certo já nessa temporada, ser um jogador importante para ajudar o Bragantino. Então é isso, falei aqui um pouco sobre as 5 contratações. O Bragantino pode acabar indo atrás de mais jogadores, principalmente no ataque, né? Vamos ver quem pode ainda chegar no Bragantino nesse ano de 2021 e no resto da temporada. Vamos ver o time evolui. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui um pouco da análise dos jogadores que o Bragantino contratou aqui nessa janela para 2021. Valeu, Rodrigo, com as informações. Então tá aí, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, dá aquele like da hora, ativa as notificações também, porque daí sempre que sair um vídeo do DP Channel, você vai ter aí no seu celular, vai chegar a notificação para você. Se tá vendo no Facebook também, dá aquela curtida, deixa seu comentário, deixa a sua sugestão aí também para os próximos vídeos. E a gente vai estar sempre que houver algumas novidades aqui trazendo todas as notícias, todos os detalhes a vocês que acompanham o nosso trabalho. Antes de ir embora, um grande abraço para os meus parceiros do Braga Mil Grau, que chegaram a 5.000 inscritos aí no Instagram. Eles que me deram essa caneca da hora aqui. Então um grande abraço para todos os meus parceiros, o Braga Mil Grau, o Central do Bragantino, página da hora também do Twitter, Toro Louco Mil Grau também lá no Instagram. Um grande abraço a todo mundo que fortalece o nosso trampo. Até a próxima, valeu!